18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você que está ligado aqui na 100.7 FM. Começa agora o seu programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 24 de julho de 2026. Na apresentação eu, Kenedson Paes, e comigo, Nathalie Moraes. Muito boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Kenedson Paes. Sextou com muita notícia, com as principais informações aqui da nossa capital, de todo o Amazonas, Brasil e toda a região. Até às 7 da noite nós temos um encontro marcado com, aqui, é claro, no programa 18 horas. Kenedson Paes, você disse 24 de julho, parece assim que esse mês passou voando. Nossa, passou voando mesmo, Nathalie Moraes. E olha só, gente, para participar do nosso programa, Nath, é muito fácil, né? Basta apenas você seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no @18horasnews, e mandar aquela mensagem de texto. Mas também dá para mandar mensagem no nosso chat do YouTube, né, Nath? Exatamente. Para quem não conhece, quer saber, quer acompanhar como é feito os bastidores, como é feito o nosso programa, quer conhecer o nosso visual, só seguir a gente e compartilhar tanto no Instagram quanto no YouTube no @18horasnews. 18 horas. Trânsito. 18 horas e 3 minutinhos, a gente já vai saber como é que está o trânsito aqui na nossa capital. Às sextas-feiras o trânsito sempre fica mais carregado. O Kenedson Paes conta tudo pra gente, como é que está a volta pra casa. Vamos lá, galera, falar agora do trânsito. Alô, você motorista, olha só, temos imagens do Centro de Cooperação da cidade, onde mostram que o trânsito está bastante congestionado na Avenida Djalma Batista, bem próximo à Faculdade Fometro e bem próximo também à entrada do Shopping Amazonas Shopping. Ou seja, se você está trafegando pela Avenida Constantino Neri e consegue alterar a rota para tentar pelo menos passar ali daquela parte do Eldorado e conseguir pegar uma outra rota diferente, então essa é a dica. A Avenida Constantino Neri está parada. As imagens agora em Manaus, 6 horas e 5 minutos, as imagens estão paradas lá pela Avenida Constantino Neri. A gente também tem agora as imagens da Avenida Altasmirim, quase chegando ali ao lado do Carlos Zamit. Também as imagens mostram um trânsito bastante intenso de quem está voltando daquele sentido pela Avenida Altasmirim em direção ao bairro São José, Jorge Teixeira, naquela área da zona leste de Manaus, ou seja, bem próximo ao Carlos Zamit, no sentido de quem está voltando para casa, sentido bairro, o trânsito está um pouco mais congestionado. Já no sentido indo em direção ao centro de Manaus, o trânsito flui um pouco mais normalmente. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo ainda mais detalhes de trânsito. E se você também, motorista, tiver aí qualquer informação, quiser contribuir com a gente, manda no nosso chat no YouTube ou então lá no nosso @18horasnews. Atenção, motorista, a notícia completa. 18 horas. 18 horas. Você, motorista de aplicativo, carro e moto ou taxista, já pode mandar a partir de agora a sua mensagem de 30 segundos aqui para o WhatsApp da Rádio Mix Manaus. DDD 92 no número 99312-1007. Respondendo a pergunta: por que você merece ser o ganhador da promoção? A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max Atem. Pois é, Nathalie Moraes, mas tem que caprichar na criatividade. Gente, você já sabe que a Rádio Mix Manaus, ela é parceira da Atem Distribuidora e vai dar, gente, 40 litros de gasolina na ação. A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Mas só valem os áudios, Nathalie, de 30 segundos e que são enviados durante a nossa programação. Então, a partir de agora, já pode mandar, né, Nath? Enquanto o programa 18 horas estiver no ar, a gente está aguardando aí a sua participação. E se você não ganhar hoje, não desanime, porque na próxima segunda-feira tem mais. O concurso segue aí até o dia 25 de dezembro de 2026, exclusivamente aqui no nosso programa 18 horas, de segunda a sexta, de 6 às 7 da noite, aqui na Rádio Mix Manaus. Atenção, motorista, a notícia completa. 18 horas. 18 horas.
18h06. Vamos agora aos destaques dessa sexta-feira. Investigador da Polícia Civil do Amazonas morre baleado durante uma operação contra o tráfico de drogas no bairro da Alvorada, em Manaus. E a polícia segue nas ruas à procura dos suspeitos. Nova lei permite que mulheres maiores de 18 anos comprem spray de pimenta para autodefesa. A medida já está em vigor no Brasil. Estiagem afeta a produção no interior do Amazonas e reduz a oferta de alimentos e já eleva os preços de frutas, verduras e legumes nas principais feiras da nossa cidade. E na entrevista de hoje vamos conversar com Arthur Neto, que volta à disputa eleitoral aos 81 anos, comenta o cenário presidencial e explica o porquê quer retornar ao Congresso Nacional. 18 horas. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora aqui no programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 24 de julho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Kennedson Paes e ouvintes do programa 18 horas, a gente começa falando sobre a segurança pública no Amazonas, que vive realmente um momento de alerta. E o clima de insegurança ganhou um capítulo mais forte na tarde dessa sexta-feira, depois da morte de um investigador da Polícia Civil durante uma ocorrência no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Kennedson. O policial civil Nathalie Moraes, o Luciano Carvalho de Sena, tinha 44 anos, era lotado no Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DRCO, e atuava diretamente no combate ao tráfico de drogas. Ele foi baleado durante uma troca de tiros e não resistiu. Esse policial, que estava na linha de frente do combate à criminalidade, ele foi morto ali no exercício do seu trabalho. Para quem nos acompanha também através das redes sociais, vai poder conferir aí as imagens do momento da ação desses criminosos. E esse caso, Kennedson Paes e ouvintes do programa 18 horas, é claro que acende aí um alerta pra gente sobre a violência que atinge não somente a população, mas também os profissionais que atuam diariamente para garantir a segurança nas ruas de Manaus. Agora, nessas imagens, Nathalie Moraes, que a gente está acompanhando agora ao vivo pelo YouTube, você pode acessar o nosso YouTube agora, colocar @18 horas news e vai conseguir ter acesso a essas imagens, onde mostra o momento em que criminosos estavam trocando materiais entorpecentes em um estacionamento, quando o carro da Polícia Civil acaba tentando fazer a abordagem quando o criminoso foge em uma picape preta e aí acaba atirando nas costas desse policial civil. E com certeza, Nathalie Moraes, é um sentimento de que o crime tem se espalhado cada vez mais aqui em nossa capital e de que a violência está cada vez mais próxima, infelizmente. O cidadão, muitas das vezes, Nath, sai de casa com medo, famílias vivem em alerta e agora até quem está na linha de frente do combate ao crime também se torna alvo desses criminosos. A Nath. morte desse investigador levanta pra gente uma discussão bastante importante sobre a estrutura da segurança pública em todo o Amazonas, o enfrentamento da criminalidade e a necessidade de garantir melhores condições de trabalho para que os agentes de segurança pública eles possam trabalhar e ter o direito de voltar para casa. Afinal, quando a violência avança e o medo passa a fazer parte da rotina, a pergunta é: o que está sendo feito para mudar essa realidade? Esse trecho do vídeo, Nath, que a gente publicou agora, mostra pra gente com certeza o clima de insegurança registrado momentos após a ocorrência, e é exatamente de uma testemunha que conta pra gente agora, nesse trechinho do vídeo, detalhes de como foi essa ação. Vamos ouvir. Olha aí, já foi, pro saco. Sabe, já foi pro saco. Mãe, olha Eu vou te explicar a polícia, ele. Mãe, Pera aí, Noah. sabia que eu sou polícia? É, meu moço, é polícia. Foi maior tiroteio, gente, aqui. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu já tava aqui na janela olhando. Aí tinha uma picape que tinha aqui, uma picape preta. Aí eles trocaram droga. Aí quando foi a polícia chegou, foram inventar de trocar tiro. Um já foi pro saco. Aqui a viatura tava só de mutuca. 1589. 18 horas.
Kenedson Paes e ouvintes do programa 18 horas, lamentável tudo isso que aconteceu. Esse confronto foi registrado durante uma ação policial para interromper ali uma suposta negociação de drogas, como você adiantou, Kenedson, né? De acordo com as informações que ainda são preliminares, esses policiais estavam numa viatura descaracterizada quando eles foram abordados ali pelos suspeitos que estavam em outro veículo. Agora, outras informações também preliminares, Nathalie Moraes, que acabam de ser atualizadas até às 17 horas e 37 minutos, é de que um dos suspeitos envolvidos nessa ação, ele tinha supostamente sido preso no momento dessa abordagem policial. Informação que foi veiculada através das redes sociais, foi veiculada pela imprensa local, mas informações que ainda não foram atualizadas pela Polícia Civil até o momento. Ainda segundo essas informações, os suspeitos eles teriam fugido após essa abordagem, e logo durante essa abordagem, Nathalie, foi quando eles começaram a atirar contra os policiais, e foi aquela troca de tiros que a gente até ouviu agora a testemunha falando que foram diversos disparos de arma de fogo contra esses policiais civis, e eles acabaram fugindo. O investigador Luciano Carvalho Sena foi baleado e infelizmente não resistiu. Ele até chegou a ser levado para o hospital, mas infelizmente não resistiu, Nath. Um local, Kenedson Paes, foi isolado ali para que fosse feito todo o trabalho da perícia, e as investigações em torno desse caso, é claro que elas continuam, né? De forma oficial, a gente não tem ainda da polícia afirmando que um deles foi preso. As informações ainda são muito preliminares, mas o que a gente sabe é que realmente toda aquela área foi isolada ali para que a Polícia Civil do Amazonas pudesse fazer todo o trabalho, analisar o cenário. Mas para a gente entender um pouco mais do que aconteceu, a gente conversou aí com o Coronel Amadeus Soares, ele que é especialista em segurança pública, já foi secretário de segurança pública aqui no Amazonas, e contou um pouco mais do que aconteceu durante essa abordagem na tarde dessa sexta-feira. Vamos ouvir. Boa noite, Nathalie. Boa noite, os ouvintes da Rádio Mix. Bem, Nathalie, com muita tristeza que a gente comenta essa fatalidade que foi aí o evento de morte do investigador da Polícia Civil, Luciano, lotado no DENARC. Eles foram numa ação lá no bairro da Alvorada para fazer a prisão de uns indivíduos que estavam traficando drogas lá. Inclusive foi encontrado drogas dentro do carro que eles abandonaram, e no momento da ação o indivíduo colocou-se em fuga, e na fuga ele efetuou alguns disparos, e um desses disparos atingiu aqui a região do pescoço do policial. Isso daí é a demonstração clara de que a atividade policial ela é uma atividade de altíssimo risco, que o policial sai de casa e não sabe se volta para casa. Então, essa fatalidade, Luciano era um policial muito querido, era muito operacional, gostava do que fazia, e é uma grande perda para a segurança pública, para a Polícia Civil do estado do Amazonas. 18 horas. Agora, Nathalie Moraes, uma resposta tem que ser dada, não à altura, porque não se combate crime contra o crime, mas se combate o crime com muita responsabilidade, com um trabalho bem feito e principalmente com justiça. E agora, com certeza, existe uma cobrança, Nathalie Moraes, não apenas da família desse policial civil, mas também de toda a sociedade que lida diariamente com a criminalidade, seja de forma direta ou indiretamente. Tem diversos bairros que inclusive muitos moradores precisam pedir autorização do crime organizado para entrar em casa ou para receber alguém em sua casa, e agora existe essa pressão para que a Polícia Civil e a Polícia Militar atuem de forma conjunta para localizar os indivíduos que cometeram esse crime. Uma informação que também foi veiculada ainda há pouco através das redes sociais é de que possivelmente um desses criminosos que atuou nesta ação, que atirou contra o policial Luciano Carvalho Sena, tinha supostamente sido atingido com um tiro também nas costas, ou seja, ele está baleado. Muitos policiais foram mobilizados, até circulou um áudio de policiais pedindo esse suporte para que vários outros supervisores de área da Polícia Militar encaminhassem viaturas para diversos hospitais da nossa capital a fim de tentar localizar esses suspeitos ou esse suspeito que acabou sendo baleado, mas até o momento não há nenhuma atualização se ele já foi localizado ou preso. A gente vai seguir acompanhando esse caso e os detalhes a gente traz aqui no 18 horas. Manaus agora, 18 horas e 17 minutos.
Você está ouvindo 18 horas. E uma nova regra que permite às mulheres maiores de 18 anos comprar e manter spray de pimenta para se proteger foi publicada hoje no Diário Oficial da União e regulamenta aí a venda de spray de pimenta. Ou seja, a partir de hoje, Kennedson Paes, para me proteger, eu posso ter um spray de pimenta na bolsa. Depende, a gente vai explicar o porquê, Nathalie Moraes. Na prática, a mulher maior de 18 anos, ela poderá sim comprar o produto desde que apresente o documento com foto, um comprovante de residência e uma autodeclaração de que não tem antecedentes criminais por crimes violentos, Nathalie. Exatamente. E essa mudança, ela chega realmente em um momento que a violência contra a mulher continua sendo uma realidade muito grave em todo o Brasil. Porque quando uma lei precisa garantir que uma mulher saia de casa, tenha o direito de comprar um spray de pimenta para tentar se proteger, isso também revela pra gente, Kennedson, o tamanho do medo e da insegurança que nós mulheres vivemos todos os dias. Com certeza, Nathalie. No Amazonas, os números trazem um cenário que precisa ser analisado com muito cuidado. O estado registrou a maior redução percentual de feminicídios do país em 2025, uma queda de 31,7% em relação ao ano anterior. Foram 20 mulheres assassinadas por razões relacionadas à condição de gênero, contra 29 casos em 2024, que não deixa de ser, né, Nathalie, um número lamentável. A redução, ela é significativa, mas a gente precisa reconhecer a gravidade de tudo isso. Ela não pode esconder uma outra parte da realidade, né? No mesmo período que a gente teve essa redução no número de casos de feminicídio, aumentaram os registros de ameaças contra as mulheres aqui no Amazonas. Além das ameaças, aumentaram também, Kennedson Paes e ouvintes, a questão das agressões físicas, o descumprimento de medidas protetivas, ou seja, não tem nada para comemorar. Com certeza, Nathalie Moraes. E aí que tá outro alerta, gente. Muitas das vezes as mulheres, elas não são assassinadas de uma hora para outra. O que acontece? Antes do feminicídio, podem existir ameaças que começam ali, às vezes até com uma brincadeira, Nathalie. Até aquela, vou te bater. Velada, começa, né? Aquela falsa brincadeira. E aí depois começam as agressões. Começa o pequeno, depois vai se intensificando. Aí depois tem a parte de perseguição, quando aquele cara louco fica perseguindo a mulher, e uma medida protetiva que é descumprida por esse agressor, e a situação acaba ficando de forma muito dramática, né, Nathalie? Para a gente entender um pouco mais sobre esse cenário e também falar sobre a nova lei que regulamenta a venda de spray de pimenta para mulheres, nós conversamos, Kennedson Paes, com a delegada da Polícia Civil, Débora Mafra, né? A gente vai ouvir agora o que diz a delegada sobre essa redução no número de feminicídios e sobre o aumento dos outros indicadores da violência contra a mulher aqui no nosso estado. Vamos ouvir. A maioria das vítimas de feminicídio nunca denunciaram, e não uma proporção alta. O ano passado, 87% das mulheres que morreram no feminicídio nunca tinham denunciado os seus agressores. Já aumentou, aqui no nosso estado, aumentaram as denúncias, né? As denúncias de ameaça, de lesão corporal e de todo tipo da violência doméstica, do descumprimento de medida protetiva, aumentaram em uma proporção de 30%. E realmente é essa balança que tem que se ter. Quanto mais mulheres denunciarem as agressividades que elas vivem, a violência que elas vivem dentro de suas casas, menos feminicídio nós teremos. Nós vimos agora em 2025 que foi assim e queremos repetir em 2026 esse mesmo feito. Precisamos de mais denúncias. Tantos casos subnotificados. Se você sabe de algum caso, não deixe de denunciar no 180. A denúncia é anônima. E ou ir numa delegacia da mulher ou qualquer delegacia de polícia para que a gente possa denunciar. 18 horas. A gente vai seguir falando nesse tema, né, gente? Porque filhos e dependentes de mulheres vítimas de feminicídio já podem pedir uma pensão especial do INSS. O benefício é de um salário mínimo por mês e pode ser pago em até os 18 anos. Mais de 400 pedidos já aguardam essa análise, gente. E a Nathalie Moraes, ela explica pra gente, Nath, quem tem direito a receber essa pensão e o que é preciso para conseguir comprovar e para poder receber esse benefício. Conta pra gente. Mais
Mais de 1.600 feminicídios são registrados no Brasil todos os anos. E para os filhos e dependentes das mulheres vítimas desse tipo de crime, o INSS começou a conceder uma pensão especial. Esse benefício é de um salário mínimo por mês, dividido entre os dependentes, quando houver mais de um beneficiário. O pagamento é garantido até 18 anos de idade, desde que a família atenda aos critérios de renda e às demais exigências previstas por lei. Mais de 400 pedidos já estão pendentes e estão sendo analisados. O INSS promete concluir até o fim deste mês a avaliação desse estoque e também dos novos requerimentos. Os pedidos começaram a ser recebidos em dezembro do ano passado, mas os detalhes e critérios para a concessão do benefício só foram regulamentados agora. Se aprovada, a pensão será paga de forma retroativa à data da solicitação. A comprovação do feminicídio deve ser feita com o documento do inquérito policial e também a decisão judicial. O benefício também é garantido aos órfãos de mulheres transgênero vítimas de feminicídio. Mas quem tem direito a esse benefício, quais são os documentos necessários e como fazer o pedido ao INSS, quem explica é o advogado previdenciário Gustavo Escobar. A mulher que foi vítima do feminicídio, para eles terem direito a essa pensão, eles também vão ter que provar que são de baixa renda, assim como acontece no BPC Loas. Hoje, pessoal, só para vocês terem uma ideia, cerca de 1.600 mulheres por ano são vítimas de feminicídio no Brasil. Isso são dados oficiais, tá? Ou seja, mulheres que infelizmente, que lamentavelmente perderam a vida por razões ligadas apenas pelo fato delas serem mulheres. E aqui a gente está falando, por exemplo, de situações que envolvem violência doméstica, ciúme, controle, aquele sentimento de posse sobre a mulher, enfim, várias situações, como eu falei, cada uma mais triste que a outra. Bom, em relação ao benefício em si, por mais que a gente esteja falando aqui desse universo de cerca de 1.600 mulheres, eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. E vamos atualizar agora como é que está o trânsito na nossa cidade de Manaus. Temos imagens do Centro de Cooperação da cidade em que mostram que o trânsito segue bastante carregado na Avenida Constantino Neri. Atenção, motorista por aplicativo, taxista. Se você conseguir pegar uma rota diferente da Avenida Constantino Neri, essa que é a dica de ouro agora, gente. Temos também imagens da Avenida Altasmirim com a Rua Penetração 2. O trânsito também está bastante congestionado para quem está seguindo em direção à Zona Leste de Manaus. Então, se você está seguindo pela Avenida Altasmirim, talvez possa pegar a Avenida Efigênio Salles, depois acessar ali o bairro Novo Aleixo, se você conseguir também pegar uma via alternativa, porque nesse momento o trânsito está bastante congestionado ali naquela via bem próxima ao cruzamento, ali naquela região próxima da feira do bairro Coroado e também a Rua Beira Rio. O trânsito segue bastante congestionado por lá. Já na Avenida das Flores, Avenida Governador José Lindoso, com a Avenida Timbiras, o trânsito flui normalmente ali quase chegando no bairro Cidade Nova. É possível que o trânsito esteja um pouco mais lento ali logo no começo da Avenida das Torres, mas daqui a pouquinho eu trago mais detalhes para você, motorista. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Você já mandou o seu áudio? Ainda não? O que tá esperando para enviar pra gente um áudio de apenas 30 segundinhos para o nosso WhatsApp? No WhatsApp da Mix do DDD 92, no número 993121007. E responda a pergunta: por que você merece ser o ganhador do concurso? A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Mas tem um detalhe, Nathalie Moraes, tem que ser aquele áudio de 30 segundos bastante criativo para poder ganhar o concurso. A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Você já sabe, de segunda a sexta-feira, aqui no programa 18 horas, o motorista por aplicativo de carro, de moto ou taxista vai ganhar 40 litros de gasolina Ativa Max da Atem. Participe do concurso. Capricha na sua resposta todos os dias. A nossa comissão julgadora vai escolher a melhor resposta, levando em conta, ali a gente leva em consideração a sua criatividade, a originalidade e, é claro, Kennedson, a clareza. No fim do programa a gente traz aí, né, pra revelar. Daqui a pouquinho a gente traz quem foi o vencedor dessa sexta-feira. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia.
Estamos aqui com o ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Vigílio Neto, que está de volta ao jogo político. E aos 81 anos, ele é pré-candidato a deputado federal pelo MDB, partido que no cenário nacional apoia o presidente Lula. Mas nessa semana, o senador Arthur, o ex-senador Arthur, ele afirmou que não pretende subir no palanque do petista e vai votar ali em quem ele quiser. E isso que é a verdade, né, senhor Arthur? Muito boa noite pro senhor. Noite. Conta pra gente um pouquinho sobre esses detalhes. Desculpa lhe cortar, tá? Não, sem dúvida. Acho que o partido tem o direito de se encaminhar por onde a maioria dele prefere. E eu, nesse momento, estou numa séria dúvida, porque eu não ouvi nenhum dos candidatos falar a sério sobre o Amazonas, sobre a Amazônia, sobre a floresta amazônica. Não vi ainda falarem com clareza sobre a economia do país. Portanto, eu vou aguardar. Eu não me sinto obrigado. Eu gosto de votar, mas não me sinto obrigado a votar se não for uma coisa que me convença. Por exemplo, aqui em Manaus eu estou bastante convencido do que deve ser feito. E logo, eu queria dizer para vocês uma coisa. Sempre que eu venho aqui, eu vejo essa notícia Mix 18 horas e dou de encontro com uma coisa que me constrange. Em Manaus, o homem que matou a mulher com um tiro no rosto, na frente da filha menor, pega mais de 15 anos de cadeia. Eu acho pouco, porque para mim, o homem que bate na mulher, ele é um frouxo, ele é um covardão, ele não é homem de verdade. Se ele bate a mulher com um tiro no rosto na frente da filha, ele é um monstro. Ele é uma pessoa, é um monstro, monstruoso, uma figura que a gente deve ter mesmo a distância, mesmo no lugar que deve estar num presídio. Né? Presídio muito forte mesmo. Então é isso, viu? Eu vejo isso e me revolta, porque eu entendo. Minha mãe me ensinou a respeitar a mulher. Eu sou casado pela terceira vez, respeitei as 3 mulheres. E espero que esse meu casamento tenha sido o último mesmo. E tudo indica que é o último, eu estou muito feliz. Mas é incrível você perceber que é possível uma coisa dessa. Matar a esposa dele com um tiro no rosto. Se ele quisesse se separar dela, ele poderia ver um advogado e se separava. Mas fazer isso é uma coisa tão nojenta, tão medrosa, tão safada, tão frouxa, né? Que eu fico revoltado realmente, viu? E mais, eu estou vendo aqui que o Ministério Público do Estado do Amazonas está fiscalizando irregularidades no Hospital Geral e Maternidade de Manacapuru, Lázaro Reis. Parabéns ao Ministério Público. Fazendo isso com justiça é melhor porque é bom para a saúde do povo. Agora, seu Arthur, eu queria que o senhor falasse sobre esse cenário nacional. A gente adiantou, sobre a sua postura em relação a esses principais candidatos. E ao longo desses últimos períodos, o senhor tem mencionado muito isso, a importância de candidatos que realmente tenham projetos, que tenham falas, que tenham pensamentos voltados para o estado do Amazonas. E muitas das vezes a gente não ouve essas falas. Conta pra gente como é que o senhor tem avaliado esses discursos de Lula, de Flávio Bolsonaro, dos demais candidatos. Eu vejo assim que eu não tenho me convencido. Eu vejo as falas saírem, vejo as intrigas, as briguinhas, enfim, essa polarização que coloca um como inimigo do outro, outro como inimigo de um, e quando nós precisávamos mesmo de ter mais gente como candidatos, a tal terceira via, a quarta-feira, a milésima via, o que fosse, que trouxesse vida para essa eleição, trouxesse vida, trouxesse projetos, trouxesse propostas, trouxesse coisas que realmente fizesse o povo pensar e entender que escolhendo bem ele escolheria pelo melhor caminho. Por enquanto eu estou na posição de um eleitor que não se decidiu, porque eu estou olhando, vai ter eleição, eu vou deixar para o dia da urna o que eu faço. E eu levo política muito a sério. Portanto, eu vou levar muito a sério essa eleição para o presidente, porque é o destino de todos nós que está ali, está sendo jogado ali. Com certeza. Seu Arthur, o senhor já foi senador, prefeito de Manaus e agora realmente decidiu mais uma vez retornar à política no Amazonas. Eu acho que é uma coisa que o senhor já nasceu realmente com isso. É verdade. E aí eu queria que o senhor falasse para os nossos ouvintes. Nesse sábado, inclusive, tem a convenção do seu partido. Amanhã. Nesse sábado tem a convenção do MDB, PSD, Republicanos. É um dos eventos mais aguardados e eu queria que o senhor falasse o que os eleitores do Arthur vão poder esperar ali nesse sábado. Eu tenho a impressão que os eleitores assim, mais maduros, assim, aqueles que já viveram mais um pouco, eles sabem exatamente como eu me porto no Congresso. Ou seja, eu tenho a técnica suficiente para parar a hora que for necessário para, por exemplo, um atentado à Zona Franca de Manaus. Se fizer, vai quebrar a cara porque não vai passar. Comigo lá não passa. Comigo lá não passa. Discurso aqui, discurso acolá, e daqui a pouco acabam retirando a matéria, porque eu não vou tolerar de jeito algum que pise em cima do futuro do meu povo, do futuro da minha gente.
Agora, seu Arthur, o senhor também, como já teve experiência à frente da Prefeitura Municipal de Manaus, nessa semana a nossa capital, infelizmente, presenciou uma das cenas que acabou chocando. Muita gente precisou voltar para casa a pé por conta da paralisação do transporte público. Durou ali praticamente 3 dias. Houve tanto posturas diferentes, circunstâncias diferentes de cada lado, tanto da Prefeitura como do Estado. E com a sua experiência, qual que deve ser a postura do poder público para agir numa situação dessa de crise? Olha, a postura, sem falsa modéstia, é a postura que eu adotava como prefeito. Eu criei o subsídio justamente para que as empresas pudessem manter o mais resguardada possível a tarifa. Não é dizer que não aumenta a tarifa nunca, que isso aí seria um sonho numa noite de verão. Mas dizer que com o subsídio a gente está pagando uma parte da tarifa. Então não estou dizendo que a tarifa dita por eles é mentirosa, não estou dizendo isso. Estou dizendo que com o subsídio a tarifa é X, mas menos o dinheiro que a prefeitura todo mês dava. Então eu fico muito triste com isso, porque paralisação geral, depois obrigação de não sei quantas, poucas horas por dia, todos estarem obrigados a ir para a rua, nem todos foram, né, para a rua. Já é triste, porque o povo vai procurar emprego. É duro para quem trabalha, imagine para quem não trabalha, que passou a tarde inteira visitando atrás de emprego, empresa aqui, empresa acolá, fulano, beltrano, cicrano. Eu fico muito triste com isso, porque é preciso maturidade por parte da prefeitura, é preciso maturidade por parte dos donos de ônibus, dos proprietários das empresas de ônibus, e é preciso que olhem bem. Por exemplo, não dá para mexer tirando o passe livre do estudante. Isso é fundamental. Eu quero estudante na aula, eu não quero estudante em casa, nem muito menos frustrado porque não conseguiu estudar. E por outro lado, a tarifa deve ser justa. Qual é a tarifa justa? É tal. Muito bem. Tem o subsídio? Tal. Então, nada de tarifa exagerada e nem vamos ser iludidos com a ideia de uma tarifa que fique a vida inteira sem mexer nela, porque a gente sabe que tem inflação no país. Tem variações do combustível, né? Tem, agora mesmo. Essa guerra louca que o Trump faz contra o Irã e o Irã faz contra os Estados Unidos, sim, é uma guerra terrível. Qualquer coisa que aconteça por ali reflete logo no Estreito de Hormuz, reflete no embargo a navegação, de né? petróleo, enfim. Então, toda vez que eles fazem uma dessas loucuras, eu digo assim, puxa vida, agora eles estão anunciando que vai subir de novo o preço da gasolina. O Brasil, o barril tipo Brent, ele está a $100, o barril tipo Brent, que é muito usado, né? Então eu fico preocupado. Quando é que acaba isso? Eu vejo assim... E tudo isso impacta diretamente na nossa economia. Impacta, e de outros países também, mas na nossa impacta com certeza. Não tem pouca coisa mais geradora de inflação do que, por exemplo, aumento de gasolina. Vai aumentando isso, por causa do aumento da gasolina, do óleo diesel, vai aumentando isso, aumentando aquilo outro, e vira-se uma espécie de cadeia de aumento, né? É uma coisa triste, eu fico triste com isso. Eu gostaria de ver sensatez em cada governo, sensatez em cada atitude, sensatez em cada gesto. O senhor acha que está faltando isso dos nossos governantes? Está faltando muito. Eu me refiro nesse momento especificamente, se eu tivesse que falar dos nossos governantes, falaria, mas eu digo que eu estou me referindo ao pessoal que está envolvido na guerra lá do Estados Unidos e Irã, faltando, enfim, parece que é uma mania do presidente Trump e é uma mania do Irã fingir que pode resistir a uma potência como os Estados Unidos, entendeu? Sim. E quanto ao tarifaço, o que o senhor acha de toda essa situação que acaba impactando diretamente aqui na nossa Zona Franca? Já tem os tarifaços e agora muitos produtos foram tarifados outra vez. Então fica complicado. O presidente da República fica entre dialogar profundamente ou tarifar também. Em troca. Eles decidiram até o momento que não é para tarifar. Não fazia reciprocidade da tarifa, né? Mas, e se fizesse, digamos, seria uma perda para os dois lados. Então deveria ter uma diplomacia atuante, uma diplomacia que pudesse dizer com clareza para o presidente Trump que é bom negócio para ele estar bem com o Brasil, estar bem com os seus países aliados, é bom negócio para ele, é bom negócio para os Estados Unidos. Não adianta imaginar que é dono do mundo, porque não é. Não adianta imaginar que tem um futuro sem limite, porque tem limite. Daqui a 2 anos acaba o mandato dele e não pode mais se candidatar, porque lá só pode ser prefeito o presidente da República 2 vezes, né?
Então é isso que eu vejo. O senhor não acredita que essa situação dos tarifaços não tem a ver com a relação mais robusta que está acontecendo com a China hoje, o Brasil? A China vai aproveitando esses equívocos todos e vai subindo. Então tem alguém que está chorando por causa disso, daquilo outro, ela vem e consola. É uma coisa complicada, né? Aí vai assumindo os vai papéis, assumindo né? um papel de potência mundial mesmo. Seu Arthur, essa semana o Tribunal Superior Eleitoral divulgou alguns dados mostrando que em todo o Brasil aumentou o número de eleitores da terceira idade. E aqui no Amazonas não foi diferente disso. A gente teve um aumento no número de eleitores da terceira idade e uma diminuição de eleitores mais jovens. Inclusive, essa semana, o senhor deu uma entrevista aí a um portal de notícias e essa entrevista viralizou, né? Porque o senhor falou ali, né, que muita gente estaria questionando a questão da sua idade, estava retornando às eleições. Aliás, ele falou não 81, eu tenho 80. Vocês estão convidados para o meu aniversário, dia 15 de novembro, serão os 81. Perfeito. Olha, então eu queria que o senhor falasse, eleitor e político tem idade? Olha, quer um exemplo? O principal enfrentador que derrotou mesmo o eixo nazifascista na guerra de 39-45, 1939-1945, não foi nenhuma criança. Não foi nenhum jovem de 25 anos, nenhum homem de 30, nenhum maduro de 50, nenhum maduro de 60, nem de 70. Foi um homem que beirava os 90 anos, Winston Spencer Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra. Foi ele que conduziu. Os Estados Unidos podem até não concordar com isso, mas eles conduziram os aliados para a vitória. Ele conduziu, ele resistiu e não ficou só atacando, ele resistiu, evitou a invasão do seu país. Nunca ninguém conseguiu invadir a Inglaterra pelo Canal da Mancha, nunca mesmo. Então, esse homem tinha 88 anos e não tinha os tratamentos que tem hoje, não tinha nada disso. Ele se retirou já com 90 anos mais ou menos e foi candidato. Acabou não tendo muito interesse na eleição, no seu local de trabalho lá. Eu me sinto perfeitamente bem, eu acordo todo dia de manhã, faço ginástica, eu tenho uma relação entre peso e altura boa, eu sou uma pessoa magra e acho melhor do que ser obeso, né? Melhor do que ser obeso. Enfim, recomendo muito ao pessoal obeso que evite comer coisa gordurosa, que faça uma certa dieta, procurando comer coisas gostosas, mas que façam bem para a saúde, né? Frutas boas, eu como abacate, eu como melão, como melancia. Eu gosto muito disso, eu me cuido. Então, enquanto isso, E quem quiser desafiar o coral, se quiser tentar a sorte... Faixa vermelha, é pior do que coral. É mais duro que coral, né? É mais duro que coral. Muito bom. E amanhã, Arthur, conta pra gente como é que vai ser a convenção, qual que vai ser a sua principal mensagem, o seu posicionamento pro público presente. Olha, eu pretendo falar bem pouco, bem curto, e dizer que o Amazonas está com seu destino em jogo. Então, tem a perspectiva, a experiência contra o despreparo. A perspectiva da postura correta no Senado da República, por exemplo. Eu estou me referindo ao Omar Aziz, o governo, e o Eduardo Braga, o Senado, e, eventualmente, uma inexperiência, ou a pequena experiência de alguém. E dizer que mais, eu tenho muita convicção de que todo mundo sabe exatamente o que esperar de mim. Todo mundo sabe. Eles sabem. Quem leu, viu que quando eu precisava parar o Congresso por causa da Zona Franca, parava mesmo. O Senado, quando era senador, a Câmara, quando era deputado, e lutava mesmo. Quer dizer, é preciso gente que lute, gente que seja realmente amante do seu estado, amante do seu povo, amante do seu país, né? E claro que eu coloco o meu país em lugar privilegiado também, mas o meu privilégio inicial é o meu estado mesmo, é o que precisa mais. E é o que não tem um presidente da República. Nós não temos uma república, nós temos um estado do Amazonas. Então eu quero votar num governador experiente, quero votar num senador experiente, enfim, e quero, na verdade, com a convenção de amanhã, apresentar meu nome, depois é a coisa mais natural do mundo, mas não coajo ninguém a fazer a votação, porque eu respeito estritamente a legislação eleitoral, estritamente. Agora, para a gente finalizar, senhor Arthur, aproveitando a nossa audiência da Rádio Mix Manaus, quais são as suas palavras que o senhor tem para falar para todo o nosso público? Sim. Primeiro que eu tenho um enorme orgulho de poder falar por essa rádio. Vocês são bastante democráticos, bastante corretos. Eu gosto do noticiário. Quando a rádio estava nas mãos do Amazonino,
Eu me lembro que eu ouvia muito a Rádio Mix por causa das músicas. Eu gosto muito de música, eu sou viciado em música. Então eu gosto muito. Depois, nas mãos do Armando Mendes, filho do Armandinho, eu fico vendo como ele é capaz de tocar, como ele é capaz de fazer coisas bonitas. Enfim, vocês todos, de modo geral, vocês são muito boas pessoas e pessoas que eu admiro. Admiro como profissionais, admiro como seres humanos também, né? Obrigado. Obrigada, para o nosso público, suas últimas palavras. Pois não, que o nosso povo fique seguro de que cada dia eu fico mais forte, mais fortalecido na minha convicção de defendê-lo o tempo inteiro. Enquanto eu tiver como respirar, eu vou defender o meu povo. Muito obrigado, senhor Arthur Neto. Conversamos agora com Arthur Virgílio Neto, ele que já foi ex-prefeito de Manaus e ex-senador da República e também já atuou bastante, já tem um legado grandioso aqui na nossa política. Já foi ministro, tem um legado enorme aqui na nossa cidade de Manaus. Muito obrigado, boa noite, 18h42. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. Agora, gente, a gente vai falar um pouco sobre a previsão do tempo, porque o clima em Manaus está bastante quente ultimamente, né, Nathalie Moraes? Exatamente, Kennedson Paes, está muito quente, a gente está sofrendo com o El Niño, a Vanessa Lima tá chegando por aqui para trazer pra gente todos os destaques. Tá muito quente, o Climatempo prometia que ia chover hoje, porque ontem a Vanessa, eu trouxe aqui para os nossos ouvintes que ia ter chuva, mas essa chuva não apareceu e parece que o fim de semana vai ser de calorão. Final de semana vai ser muito calor. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Tivemos uma sexta-feira quente, abafada, com máxima de 33 graus e sensação térmica maior ainda. O destaque vai para a noite, que será de céu limpo, temperaturas ainda elevadas e sem previsão de chuva. E agora a previsão do tempo para o fim de semana, 25 e 26 de julho, sábado e domingo. Segundo o Climatempo, no sábado o sol aparece forte, mas com mudanças ao longo do dia. Manhã ensolarada, tarde com aumento de nuvens e possibilidade de pancadas rápidas de chuva. E a noite promete ser estável e mais agradável. O resumo do termômetro. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 26 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 90%. Agora o domingo será marcado também por sol forte e muito calor durante o dia. À tarde, temos possibilidade de pancadas de chuvas leves e rápidas e à noite o céu permanece aberto, o tempo se estabiliza e também sem previsão de chuva. Resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 25 e máxima de 31 graus. 18 horas. Kennedson Paes e ouvintes, a seca ainda não chegou diretamente a Manaus, mas os efeitos, eles já começaram a ser sentidos no bolso do consumidor. Isso porque quem foi às feiras nesses últimos dias já percebeu que frutas, verduras e legumes já estão mais caras, Kennedson. Com certeza, Nathalie Moraes, temos ali diversos produtos, né? Com mesmo, são os menos produtos chegando à nossa capital, alguns alimentos eles já começam a ficar bastante caros nas nossas feiras. A gente tem ali a chicória, por exemplo, que custava em média R$1,50, agora chega a R$3, e quem traz mais detalhes pra gente é a repórter Vanessa Lima, que continua aqui com a gente trazendo mais detalhes sobre como é que estão esses preços. Vamos ouvi-la. Boa noite a todos. Pois é, quem passou pelas feiras aqui de Manaus nos últimos dias já deve ter sentido os impactos da seca no bolso. Com menos chuva, a colheita caiu, a oferta diminuiu e o resultado são preços cada vez mais altos. E alguns aumentos chamam a atenção por essa alta. A chicória, por exemplo, que normalmente custa em torno de R$1 o maço, agora está sendo vendida entre R$2 e R$3. O queijo coalho, que antes custava cerca de R$23 o quilo, já chega a R$32. O abacaxi também ficou mais caro e pode ser encontrado entre R$10 e R$15 a unidade. Já o tucumã teve uma disparada. O preço da polpa aumentou mais de 100% e o quilo pode custar até R$130. Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, cerca de 296 famílias de produtores rurais já foram diretamente afetados pela seca severa. A redução das chuvas comprometeu a produção de frutas, verduras e algumas plantações ainda enfrentam um período de entre-safra, o que dificulta ainda mais a reposição dos alimentos no mercado. O feirante Francisco Mendes comenta que já sente a falta de alguns alimentos.
A quantidade de verdura está faltando por conta da seca, né? Que agora falta de chuva e agora a gente está comprando uns cantos de fora, de Boa Vista, algumas verduras, mas também 90% é aqui regional. A logística também virou um desafio. Com os rios cada vez mais baixos, muitas embarcações enfrentam dificuldades para transportar os alimentos das comunidades rurais até Manaus. Em regiões como as calhas dos rios Solimões e Madeira, a situação é considerada uma das mais críticas, atrasando o escoamento da produção e contribuindo para a alta dos preços. Os municípios de Maraã, Lábrea, Beruri, Eirunepé, Guajará, Novo Airão e Urucurituba estão entre os mais afetados. Enquanto a estiagem avança, quem sente os reflexos no dia a dia é o consumidor, como a aposentada Maria José, que precisa pagar cada vez mais caro por alimentos que fazem parte da rotina. Mais ou menos, acho que uns 6 meses atrás, eu fazia a salada de segunda a segunda, né? Fosse uma comida que tivesse carne, peixe, frango, sempre eu fazia, que eu gosto de comer antes de comer a comida mesmo, eu gosto de comer a verdura. Mas só que subiu tanto de preço, principalmente tudo subiu. A alface que eu comprava de R$3, agora tá de 7, né? Tá 6, 7. E diminuíram os pezinhos, né? Porque eram os grandes, agora tem os pequenos, agora tudo é pequeno. Os tomates subiram muito também, né? Mas salada sem tomate não pode. Até o pepino subiu pouco. No fim das contas, os efeitos da seca vão muito além da paisagem dos rios. Agora, produtores e consumidores torcem pela volta das chuvas para que a produção seja retomada e os preços voltem a ficar mais acessíveis. Volto com vocês. 18 horas. Cultura e entretenimento. Kennedy São Paz e ouvintes, sextou e por isso a gente vai falar agora de cultura, música, gastronomia e muita arte. Isso porque acontece neste sábado, dia 25, no Largo de São Sebastião, o Festival Amazônia e Movimento. E para contar tudo sobre essa programação, que além de tudo é gratuita e começa a partir das 6 da tarde, a gente conversa agora com o responsável pela organização do evento, Luiz Fernando Machado. Luiz, muito bem-vindo. Boa noite para você. De onde é que surgiu essa ideia de trazer um festival multicultural para nossa capital Manaus? Muito boa noite para ti, Nathalie, boa noite, Ken, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix Manaus. Surgiu ano passado, a gente trouxe essa ideia ainda lá no estado do Pará. Nosso instituto é baseado em Belém, só que a ideia é movimentar a cultura, democratizar a cultura em todos os estados da região amazônica. Então passamos por 7 cidades, fizemos 7 edições do Amazônia em Movimento e quando foi esse ano a gente conseguiu mais um patrocínio aqui no estado do Amazonas, da Sodexo, e conseguimos chegar até vocês. Não é fácil fazer cultura na região amazônica, ainda mais saindo de um estado para outro. Esse é um projeto itinerante, essa é a ideia desse projeto. Então, sem patrocínio não rola, né? Então, tem que movimentar mesmo essa economia. É um projeto que trabalha com economia criativa, que trabalha com oficinas de culinária, justamente para impactar a população mais carente. A gente teve o apoio aqui em Manaus do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, lá no bairro Aparecida. Fizemos uma oficina bem gostosa de técnicas de culinária com ingredientes Chama locais. A gente, pô. Olha, essas oficinas assim de comer a gente gosta, né, Nathalie? Pois é, eu vou ficar devendo porque acabou de encerrar a oficina. E ainda mais culinária amazônica, né? É muito difícil, é impossível você não gostar. A gente de estados irmãos e é completamente diferente, né? São muitas as Amazônias, muitos estados do Pará dentro do estado do Pará, muitos estados do Amazonas dentro do Amazonas, uma culinária plural. É um mix de culturas, né? E nesse último evento que você mencionou agora, que aconteceu lá no Pará, reuniu cerca de 15 mil pessoas. E aí, qual que está sendo a expectativa para o evento acontecer aqui em Manaus? Como é que você avalia? Está sendo tudo uma novidade pra gente, né? Nossa primeira experiência no estado do Amazonas e tanto é que a gente quer percorrer outros estados também, então esse é o nosso primeiro grande start para além do estado do Pará. E a gente percorre ali o Largo de São Sebastião e não por acaso foi escolhido aquele lugar tão maravilhoso com aquela joia rara que é o Teatro Amazonas, que é justamente aonde vai ficar o palco. O palco vai ficar bem... aliás, o teatro vai ficar bem atrás do palco, vai ficar aquela imagem, aquele cenário instagramável. E a expectativa é reunir todas essas pessoas que tentam passar um pouco
tendo calor lá no largo, a gente vai levar mais calor ainda e aproveitar todos esses turistas que estão curtindo Manaus agora nesse momento de verão aqui na cidade. Luiz, e o nome do festival, ele já entrega pra gente toda a proposta. A gente está falando de Amazônia em movimento. Então, vai ter música, cultura, gastronomia regional, artesanato e uma feira criativa. Como é que foi pensada aí toda essa integração de tantas expressões? A gente está falando de uma cultura multi, né? Que é, como você disse, veio do Pará, nós somos estados vizinhos, mas tem uma cultura completamente diferente. E como é que vai unir tudo isso em um só evento? Pois é, esse é o grande desafio. A gente tem a preocupação de contratar equipes locais, então a gente tem uma baita de uma equipe local de produtores maravilhosos que estão ajudando a pensar todo esse projeto com a gente há meses e para dar tudo certo, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na questão do start do festival com a oficina de técnicas de culinária, a gente vai trazer uma chefe local, que é a Renata Peixeboi, que trabalhou com a gente nesses 3 últimos dias lá no Santuário de Aparecida. E ela que trouxe toda a sabedoria dela dos ingredientes ancestrais, de ingredientes de frutas que a gente nunca ouviu falar, como o cubil, por exemplo. Fizemos geleias, sucos. Foi uma experiência maravilhosa. E quando a gente fala, por exemplo, da line-up, como é que a gente vai montar uma line-up sendo do Pará, como é que a gente vai conquistar o público de Manaus, o público de Amazonas, os turistas que vão estar lá para o nosso festival, porque tem muitos eventos concorrentes, isso é bacana, né? E aí foi pensada essa mescla, justamente, por exemplo, quando a gente traz um grupo de carimbó, que não é um ritmo tão tocado aqui em Manaus, mas a gente gosta de dançar. Sim, tem uma comunidade paraense bem forte, né, que eu já sei aqui. Mas aí a gente traz Márcia Siqueira com a energia do boi garantido e do boi caprichoso. Ela é puxadora do boi garantido, mas vai levar as toadas do caprichoso Levantadora também. de toadas, Luiz. Mas conta pra gente toda a programação musical desse sabadão. Tem programação pra todos os públicos? Pra todos os públicos. A gente já começa com a setlist do DJ Ravi a partir das 18 horas da tarde. Depois entra o carimbó, Cobra Coral, pra levantar todo mundo. Quem quiser levar a sua saia pra rodar lá, tá convidado. Depois do grupo Cobra Coral, entra o Marcelo Nakamura com o Beiradão, que é um ritmo popularmente muito conhecido. Muito envolvente, né? Bastante. E aí a noite encerra com a Márcia Siqueira com toda essa energia dos bois de Parintins. Luiz, para fechar, a programação é gratuita. O evento acontece nesse sábado, então eu queria que você fizesse um convite aí para os ouvintes do 18 horas. Eu começo agradecendo essa oportunidade da visibilidade de trazer o Festival Amazônia em Movimento para cá, para a Rádio Mix. Muito obrigado mesmo pelo acolhimento. A gente está se sentindo super em casa nessa semana que a gente está longe de casa, mas super acolhidos. Então, para você que está nos ouvindo, chega a partir das 18 horas, leva a tua saia de carimbó, leva a tua família toda lá pro Largo de São Sebastião. Evento gratuito, tem Márcia Siqueira, Marcelo Nakamura, carimbó, Cobra Coral e muita comida típica e artesanato na nossa feira criativa. Então, convite feito. Então, melhor de tudo, de graça, né, Luiz? De graça, melhor que isso. Só 2 disso. Muito obrigada, Luiz. Viu o sucesso no evento. Uma boa noite pra você, bom fim de semana. Boa noite, obrigado. Você está ouvindo 18 horas. Sextou, Kennedy Sampaio, a gente continua nesse clima, porque a repórter Vanessa Lima separou as principais opções para você curtir e aproveitar esse fim de semana aqui em Manaus. E além, né, do Festival em Movimento que o Luiz acabou de falar, tem festival japonês, tem muita festa gratuita e a Vanessa conta pra gente todos os detalhes. Vamos conferir. Chegou a agenda cultural com os eventos mais animados desse fim de semana. Já começamos com a primeira edição do Expo Manaus Conecta, que abre as portas nesta sexta-feira e segue até o sábado. O evento traz renomados dubladores, além de embalar a noite com o show de Gabi Melim. Tudo acontece no Estúdio 5, Centro de Convenções, das 10 da manhã às 11 da noite. E o melhor, a entrada é gratuita. E
começa hoje e vai até o dia 5 de agosto, o Festival Folclórico do Amazonas categoria Ouro. O brilho da tradição toma conta do Centro Cultural Povos da Amazônia, com quadrilhas, cirandas e danças típicas que começam às 8 da noite, também com entrada gratuita. E no sábado, a música continua com o Festival 092, no Mercado de Origem da Amazônia, a partir das 5 da tarde. O evento traz apresentações de bandas regionais e concurso do melhor look inspirado na bandeira do Amazonas. A pista é gratuita, mas quem quiser curtir o Camarote Caldeira pode garantir o ingresso no site do Simpla. Logo depois, no sábado, às 6 da tarde, o Festival Amazônia em Movimento invade o Largo de São Sebastião, com muita cultura, gastronomia e shows de Márcia Siqueira, Marcelo Nakamura e o grupo Carimbó Cobra Coral. Tudo com entrada gratuita. E também no sábado, para os amantes da cultura japonesa, tem o esquenta do Bon Odori, no Manaus Country Club, às 6 da tarde. Prepare-se para muita música, dança e culinária oriental. Tudo com entrada gratuita. E o domingo começa solidário, com o Café Julino Beneficente do Instituto Nascer no Parque do Mindu, das 7 às 11 da manhã. Os ingressos custam R$ 45,00 com buffet livre. Tudo revertido para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade. E para fechar com chave de ouro a nossa agenda cultural e encerrar o domingo em grande estilo, a alegria toma conta com o Arraial do Boulevard 2026. A festa começa às 4 da tarde na Avenida Boulevard Álvaro Maia, reunindo atrações musicais que prometem embalar o público com muita energia e descontração. E o melhor de tudo, a programação é totalmente gratuita. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. 18 horas e 57 minutinhos. A gente volta a falar com o Kennedson Paes para trazer as atualizações de como é que tá o trânsito na noite dessa sexta-feira. Deu aquela aliviada ou não, Kennedson? Então, Nathalie Moraes, pelas imagens do Centro de Cooperação da cidade, dá para visualizar que a Avenida Constantino Nery começou a fluir um pouco mais do que anteriormente naquela última entrada que a gente falou aqui no 18 horas. Já na Avenida Altaz Mirim, o trânsito ele segue apenas ali bem próximo à entrada da Avenida Beira Rio. Então, você que está seguindo em direção à Zona Leste já começa a enfrentar um pouquinho de trânsito, uma leve retenção ali naquele semáforo, que é o cruzamento da Avenida Beira Rio com a Avenida Altaz Mirim, em direção ali à Zona Leste de Manaus, no sentido centro-bairro. Já no sentido contrário, o trânsito flui normalmente pela via e na Avenida das Torres também o trânsito está bastante tranquilo, ali bem próximo da Avenida Timbiras, ou seja, naquele cruzamento entre a Avenida Timbiras e a Avenida das Torres, o trânsito segue fluindo normalmente, Nathalie. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas e 58 minutinhos. Agora a gente vai conhecer o vencedor do concurso, a notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem, né? Que tá ali voltando para o motorista que é de aplicativo. Vamos ouvir agora a melhor resposta da pergunta de hoje. Boa noite, Rádio Mix. Adriano, motorista de aplicativo. Eu mereço ganhar esses 40 litros de Ativa Max do posto Atem, porque sextou, né? E pra sextar, nada que completar com Ativa Max do posto Atem. Então, vou ficar um pouco informado por dentro das notícias que vocês estão passando aqui pra gente, que deixa a gente atualizado esse final de semana que chegou também. 18 horas, completa pra mim, por favor. Fala, Adriano, tá com a gente na linha aí? Tá ouvindo a gente? Muito boa noite, Nathalie. Tô na linha aqui. Cara, conta pra gente um pouco de como foi na hora de mandar esse áudio, porque foi até, chega a ser engraçado no finalzinho, né, Nathalie? Descontraído, já tinha participado muitas vezes, conta tudo. Já tava uma semanazinha aí participando já, e hoje eu tava com uma perspectiva muito grande. Aí, rapaz, hoje vai ser o dia que vai sextar pro meu lado aqui. Então, eu peguei e renovei o áudio lá e tentei mais 10 vezes. Bom, isso aqui tá bom, isso aqui eu vou ganhar nesse áudio aqui. Eu vou mandar depois. Cara, e deu muito certo, né? Então conta pra gente como é que você tá se sentindo em participar do programa 18 horas aqui ao vivo. Toda a nossa audiência tá ouvindo você, e conta pra gente qual é a parte do programa que você mais gosta. Cara, eu tô muito feliz, ó. Eu já tava aguardando já logo ganhar esses 40 litros da Ativa Max aí.
E a parte mais importante hoje, né, motorista de aplicativo, é o trânsito. Trânsito aí que sempre salva, né? Fugir de um lado pro outro e ter paciência, né? E ontem eu tava ali, naquele começo ali daquele cara ali, e a cidade aqui do Nordeste ficou fechada, então eu precisava de alguma informação pra onde me manter informado onde não tava engarrafado, pra não poder sair de lá. Aí ajudou muito, que é o trânsito e do esporte também, né? Que eu gosto de assistir os jogos aí deixa a gente atualizado. Show de bola. Valeu, viu, Adriano? Adriano, muito obrigada aí pela sua participação, né? E a gente agradece realmente. Aí faz um convite aí para os seus outros colegas para também participarem. Meus amigos, não desistam, assim como eu tentei várias vezes, vocês também vão conseguir. E acredite, persistência sempre. É isso aí, muito obrigada, Adriano, pela sua participação. E se segunda, você, né, Nath? Segunda Exato. Tem mais, né? Se você não ganhou hoje, não desanime, viu? Manda de novo a sua resposta na segunda-feira para o programa 18 horas, né, com a gasolina Ativa Max da Atem. Vamos agora direto já para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os limites para a contratação de pessoal nas campanhas eleitorais deste ano. A regra vale para quem trabalhar na militância e na mobilização de rua. Em Manaus, os limites são os seguintes: 1.742 pessoas para a campanha de presidente, 3.484 para governador, 1.219 para deputado federal e 610 para deputado estadual. Esses números foram definidos com base no total de eleitores aptos de cada localidade após o fechamento do cadastro eleitoral de 2026. E tem um detalhe importante: para a fiscalização da Justiça Eleitoral, o limite é global por chapa. Isso significa que todas as contratações são somadas. Entram nessa conta as contratações diretas e indiretas feitas pelo candidato titular, pelo vice ou pelos suplentes. No caso dos partidos políticos, o limite máximo é a soma dos tetos de todos os cargos em que a legenda tiver candidatura própria. Mas atenção, quem descumprir de forma deliberada esses limites pode responder às penas previstas no Código Eleitoral. A contratação de pessoal acima do permitido pode ser considerada abuso de poder econômico e a consequência pode ser grave. O candidato pode ter o registro ou diploma cassado. Por isso, é importante que as assessorias jurídicas das campanhas tomem todas as providências para que as regras sejam cumpridas. Porque o candidato que desrespeitar a norma pode até ser eleito, mas corre o risco de não assumir o cargo. E mesmo que assuma, ainda poderá ser cassado pela Justiça Eleitoral. 18 horas. É isso, muito obrigada para você que nos acompanhou até agora e até segunda-feira. Tchau. Ótimo final de semana a todos, boa noite. Você ouviu 18 horas.